Ela é ganhadora de Melhor Poesia 2005 da Academia Brasileira de Letras com o livro A Chuva nos Ruídos. E recebeu também o Prêmio Literatura para Todos 2006, categoria Poesia, fazendo com que seu livro, ainda inédito no Brasil, Entre as Junturas dos Ossos, seja publicado pelo Ministério da Educação com tiragem de 300 mil exemplares. Tradutora e divulgadora da literatura brasileira na Itália, organizou a antologia de vários poetas, entre eles Ledo Ivo e Carlos Nejar. Nossa Opinião Livre de hoje vai conversar com Vera Lúcia de Oliveira. Ela vive na Itália e está no Brasil por conta de seu mais recente lançamento, No Coração da Boca. Muito prazer em ter você aqui, viu, Vera Lúcia? Prazer é meu, obrigada pelo convite. Quer dizer que esse livro aqui, A Chuva nos Ruídos, foi o grande premiado. Foi vencedor. E olha que recebeu um prêmio da Academia Brasileira de Letras, não é para qualquer uma, hein? Ainda mais com poesia, não é? Sim, claro. Fiquei muito feliz com esse prêmio e ainda mais porque vivendo fora é sempre muito mais complicado, não? A gente entrar no panorama literário, cultural de um país. A gente tem que estar presente muitas vezes, né? Então, realmente fiquei muito surpreendida e muito feliz com esse prêmio. Qual que você acha que realmente é o diferencial desse A Chuva nos Ruídos para chegar a ser premiado por uma categoria, no caso, muito, né, seletiva? A Academia Brasileira de Letras é seletiva nesse sentido. Claro. Na verdade, esse livro é uma antologia poética. Eu vivo na Itália há vários anos, trabalho na Itália, trabalho na Universidade degli Studi di Lecce, é uma cidade do sul da Itália, uma cidade belíssima, chamada Florença do Sul, Lecce. E fui publicando aos poucos na Itália alguns livros e que tiveram circulação só lá, não tiveram muita circulação no Brasil. E depois eu pensei numa antologia e a escritura se interessou por essa antologia e ela foi publicada no Brasil. Então ela é uma antologia de alguns livros que tinham sido publicados na Itália. E um livro era inédito, o primeiro aí, Pássaros Convulsos, era inédito, mas os outros já tinham sido publicados. Então é uma seleção, né? É uma seleção, sim. Muito bem. A Chuva nos Ruídos, então, é um livro extremamente premiado que te trouxe muitas coisas boas. Sim. Um reconhecimento no Brasil e na Itália? Sim, também na Itália. Eu recebi alguns prêmios de poesia também na Itália. Esse livro aqui, como é que fala? Storie nella Storia. Vamos colocar, não sei falar italiano. Mas esse aqui é uma parábola de Guimarães Rosa. Storie nella Storia, le parabole di Guimarães Rosa. Então, esse livro saiu esse ano, é um ensaio sobre o Guimarães Rosa, sobretudo sobre uma obra que é Sagarana, a primeira obra que Guimarães Rosa publicou, e eu fiz um estudo sobre esse livro, e esse livro acaba de sair agora na Itália. Isso é um estudo de Sagarana? É um estudo crítico, é um ensaio, né? E como é que é a literatura, como é que a literatura brasileira é recebida lá na Itália? Olha, muito bem, quer dizer, claro, no âmbito universitário, né, que as pessoas, assim, conhecem... Eles estudam? Porque... Guimarães Rosa, no caso? Não, estudam em âmbito universitário, por exemplo, eu fiz um curso esse ano sobre o Guimarães Rosa, e uma aluna que tem uma amiga brasileira, eles se conheceram nesses círculos, assim, da internet, e ela escreveu para essa amiga dela aqui no Brasil, que também é uma universitária, dizendo que ela estava estudando Guimarães Rosa. E essa brasileira falou assim, nossa, é um autor muito difícil, como é que vocês conseguem? É difícil mesmo. É difícil, mas se você sabe falar sobre o autor, se você sabe apresentar o autor, ele não é difícil para quem começa sem nenhuma informação. Os alunos leram e adoraram. Leram Grande Sertão Veredas, leram Sagarana e as primeiras histórias, naturalmente em tradução, porque eu tenho alunos do primeiro ao quarto ano, os do quarto ano até conseguem ler, enfim, com dicionários e tudo, às vezes conseguem ler o texto em português, mas os do primeiro ano tem que ler em tradução. Quantos anos você é professora universitária na Itália? Olha, eu sou professora já há uns 8 anos. Olha, que beleza. E eu, nessa universidade, praticamente abri o curso de língua portuguesa e literaturas portuguesa e brasileira. Porque não tinha? Não tinha. No primeiro ano eu tive 9 alunos, agora eu tenho quase 200 alunos. Olha, que mérito. Quer dizer, você despertou interesse, mas você é a única professora dessa matéria. Então,
para nenhuma outra. Não, agora vão abrir concurso para uma outra professora, porque eu não dou conta mais de tanta coisa, de tantos cursos, teses que os alunos fazem. A gente tem um doutorado agora, tenho 2 alunas aqui no Brasil que estão fazendo pesquisas. E, enfim, há um interesse. É claro que na sociedade em geral, a imagem que se tem do Brasil é aquela dos estereótipos, carnaval. Ainda é, Vera? Ah, é muito, muito. Quando seus alunos chegam e não conhecem absolutamente nada da literatura brasileira, eles chegam com essa coisa da favela, do carnaval, do povo, sei lá, na Amazônia, ainda existe sim, os isso? alunos, as pessoas que vão para uma universidade já têm alguma informação a mais. Muitas vezes eles chegam atraídos pela música brasileira, já conhecem alguns, muitos conhecem o Chico Buarque, o Caetano Veloso, então já tem alguma informação que passa através da música. A música é uma coisa, a música brasileira enfim, é a embaixadora melhor que a gente tem no mundo inteiro. Em qualquer lugar, Em qualquer lugar, porque ela chega mesmo, ela penetra muito mais do que qualquer outra forma artística, né? E a literatura está só engatinhando. A literatura vem depois, claro, porque a música tem essa capacidade de envolver também. Se as pessoas não entendem as palavras, não entendem o texto, elas entendem a melodia, sentem, não? Já a literatura, ela precisa que a pessoa compreenda o texto, leia, não? Mas depois elas entram. Eu brinco muito com os meus alunos. Nas primeiras aulas, eu coloco um samba, escolho geralmente... Para chamar atenção já. Um samba, assim, porque um samba a música nossa, o samba é uma forma de comunicação. A gente pode falar sobre tudo, né? A gente tem samba que fala... Você coloca o de samba dor, e de analisa alegria, a letra. de tudo. Então eu pego um samba, assim, bem... que reflete um pouquinho sobre a realidade brasileira. Nós temos tantas músicas bonitas nesse sentido. E eu ponho, e eles ouvem a música e começam já a fazer os movimentos, a querer dançar e tudo. Depois eu pego e dou o texto para eles. Agora, vamos fazer a tradução? E eles ficam espantados. Falam, professora, mas parece que a música vai para um lado e o texto vai para o outro. Não, porque realmente a música brasileira consegue unir coisas tão díspares. Não, na verdade, você canta a dor, você canta a raiva, né? E qual que é o samba que você escolhe? Olha, tem tantos, eu pego os da Clara Nunes, tantos, cada ano eu escolho um diferente. Agora, o aluno lá, ele tem que saber bem o português. Quando ele estuda português, né? Ele vem para fazer, ele estuda a língua portuguesa. Claro que eu dou as 2 variantes, a portuguesa e a brasileira, porque eles estão na Europa, muitas vezes podem ter mais possibilidade de trabalhar com o português europeu e não com o brasileiro. Então, eles aprendem as 2 variantes linguísticas e depois eu entro já com a literatura. No primeiro ano eu vou fazendo leituras através de tradução, escolho autores que já estão traduzidos, ou traduzo junto com eles, enfim, eu fui traduzindo também muita coisa. E depois eu vou caminhando, 2º, 3º, 4º ano, até que eles já estão no 3º e 4º ano, já estão aptos para poderem ler obras diretamente em português. Você escreve mais em italiano, as suas obras, ou em português? Tanto faz? Você sempre faz as 2? Eu escrevo... Você lança, por exemplo, esse A Chuva nos Ruídos, tem em português e em italiano? Tem. Tudo. Porque é assim, alguns livros nascem em português. Esse aqui é italiano, né? Esse nasceu em italiano. Nossa, vamos mostrar esse. Esse é o quê? Verrallano, é poesia também. Ele ganhou um prêmio na Itália no ano passado, um prêmio nacional, chama Popoli in Cammino. E depois foi publicado. Povos em Caminho, Povos que Caminham. Popoli in Cammino. Também é de poesia? Também é de poesia. Ele foi escrito em italiano. E o engraçado é que eu escrevi no mesmo ano, no começo do ano eu escrevi Verrallano em italiano. E em maio, depois eu escrevi No Coração da Boca. Que nós vamos falar já que é o lançamento. E eu não escrevo muito poesia, não escrevo tanto. Ah, não? Não. Nossa, tão premiada em poesia, eu ia agora partir para isso. E o teu lado poeta, quando começou, que está fazendo um super sucesso? Não é, porque as pessoas, às vezes, eu gosto de conversar com os escritores, muitos escritores, às vezes, são convidados, até convidados da minha universidade, vão para lá, fazem conferência, e eu pergunto, ou às vezes os alunos mesmo fazem essa pergunta,
como é que o senhor escreve, né, todo dia, senta. E muitos deles dizem, não, eu escrevo todo dia. Eu sento, todo dia de manhã, tem uma hora lá que eu escrevo, ou várias horas, cada um tem o seu processo. Eu não sento todo dia para escrever, mesmo porque eu não tenho tempo, né? Corro muito, tenho muito trabalho, muitas aulas, etc. Então, eu acho que justamente por isso, eu fico trabalhando dentro de mim, burilando dentro a poesia. Mas a poesia começou quando? Primeiro a professora, depois a poesia? Não, primeira poesia. Aquela coisa desde menina? Desde menina. Desde pequena eu já escrevia histórias, na verdade. Não comecei com a poesia, comecei a escrever histórias, eu inventava histórias. E nos cadernos que eu tinha, lia muito, né? Gostava muito de ler. Tem que ler muito para poder escrever, né? E fui escrevendo, depois escolhi a faculdade de letras, porque tinha já essa paixão pela literatura. Sempre li muito, sempre gostei muito. Você chegou a ser professora no Brasil? Olha, não. Primeiro, não. Porque eu fui para a Itália com uma bolsa de estudo. Eu terminei o curso de letras, ganhei uma bolsa de estudos. E fui na Itália porque eu queria continuar os estudos, eu queria aprender a língua italiana, eu gostava muito da literatura italiana, me apaixonei por um poeta italiano que é o Giuseppe Ungaretti, e queria ler as obras no original, só tem que aprender o italiano. Aí fui para a Itália, fiquei 2 anos, conheci meu marido lá, que depois a gente se casou. E fiquei lá 2 anos, voltei para o Brasil, fiquei naquela dúvida, não sabia o que fazer. Mudar de país é uma coisa muito complicada, com certeza, né? E para mim, que tem uma ligação tão forte com o Brasil, era ainda mais. Mas depois, enfim, eu estava assim, bastante apaixonada, voltei e me casei. Depois que eu comecei meu trabalho na universidade, fiz doutorado e tudo, e comecei a dar aulas e a ser professora também, mas a minha grande paixão sempre foi a poesia, a literatura em geral. Vou dar uma paradinha rápida para a gente fazer um comercial. Daqui a pouco eu volto com a Vera Lúcia de Oliveira, poeta, que recentemente lançou No Coração da Boca, e é o que a gente vai falar daqui a pouco. Até já. Nossa Opinião Livre de hoje está conversando com Vera Lúcia de Oliveira, poeta que está lançando No Coração da Boca. Vamos mostrar o lançamento. É um livro de poesias, para falar bem a verdade, diferente, porque mostra um lado diferente da vida, um lado mais realista, né, Vera? O que te inspirou? A gente no primeiro bloco falou, contou da Itália, você como professora, tem o privilégio de morar num país muito bonito, né? É verdade. Casou, apaixonada, tudo em ordem. Agora, esse livro, No Coração da Boca, é uma poesia diferente. Eu quero até que você leia, vamos ver aqui a página 31, né, que a gente marcou aqui na página 31, para você ter uma ideia aí em casa, o tipo de poesia que é. Só vou dizer assim alguma coisa para introduzir. Então, esse livro é uma poesia assim estranha, realmente, você disse que é alguma coisa de diferente, porque ela conjuga lirismo e ao mesmo tempo. São histórias, na verdade, são vozes que eu fui recolhendo. Então é isso que às vezes as pessoas acham estranho. Porque são... Não, o conteúdo não é estranho, lógico, estranho... você está colocando uma realidade. Mas quando você fala assim, eu vou ler um poema, eu vou curtir um poema, então você já imagina uma coisa doce, as rosas, a flor, o amor. Aí é um poema diferente no sentido da realidade que você coloca em cada um. Claro, como eu disse, são essas vozes que eu fui ouvindo, quando que eu fui ouvindo? Vivendo no Brasil, andando pelas ruas, falando com as pessoas. Como se as pessoas estivessem falando alguma coisa para você. Sim. Mostrando a realidade. Sim, porque as pessoas falam, na verdade. As pessoas falam, mesmo às vezes, eu estava dizendo antes, numa fila, muitas vezes que eu estou numa fila, num banco, numa farmácia, alguma coisa, elas estão conversando entre elas, elas estão dizendo, e as pessoas têm tanta vontade de comunicar desejos, dores, frustrações. Às vezes ninguém ouve isso, né? Eu fico imaginando, enfim, quem ouve aquilo? Então eu fui recolhendo isso, na verdade. Então eu vou ler esse texto aqui, que é uma dessas vozes em que contém uma história, de certa forma. O filho. Disseram-lhe do pai quando já estava morto. Ele na cidade grande e o pai penando. Não se fazia isso a um irmão.
Não se deixava de fora uma pessoa só porque ela precisou deixar a própria casa, perder-se numa cidade de cão sem ninguém. Não se fazia essa maldade a um filho que nunca mais ia poder dizer: pai, cheguei, voltei, pai. Essa poesia é forte mesmo. Eu lembro que eu li, me marcou. Eu lido muito com o tema da dor, com o tema da solidão, com o tema da incomunicabilidade, não, que as pessoas querem dizer e às vezes não tem quem ouça. Mas, por exemplo, você fala que é durante o dia, durante os seus momentos que você vai ouvindo, né? Sim. No cotidiano. É. Mas aí como é que é? Você escuta, como você falou, um exemplo que você disse, você está na fila do banco e de repente você escuta um diálogo e tal. Como é que você faz? Você para e escreve num papel? Não. Ou você chega na... Como é que é teu... Não, fica forma dentro de de criação? mim. Fica dentro de mim. Eu tenho muita memória para isso. Fica dentro de mim e vai sendo elaborado aquilo depois, vai sendo burilado. Sai com palavras minhas, com um trabalho meu em cima daquilo. Mas enquanto não põe no papel, como é? Fica lá? Fica, eu vou trabalhando dentro. Quando eu sento para escrever, já tenho o livro pronto. Ah, é? É. Eu vou trabalhando, às vezes eu trabalho muitos anos dentro de alguma coisa, dentro de um texto. Por exemplo, eu escrevi um livro que se chama Tempo de Doer, que fala sobre, já o título diz, não, fala sobre a dor humana, a dor universal, as pessoas, assim, não sei, eu percebo muito isso, conversando com as pessoas, lidando, conhecendo, encontrando. Até gente que eu não conheço, que eu conheço por meia hora, que eu encontro por 15 minutos, né? Que elas passam, às vezes, todo esse sofrimento. Por que você acha que as pessoas estão com dificuldade de se comunicar? Isso de passar? Porque hoje em dia, né, como você mesmo falou, a globalização, tal, é o próprio dia a dia que faz com que as pessoas não tenham esse tempo, ou principalmente essas pessoas que muitas delas são excluídas de alguma forma da sociedade? Também isso, porque eu acho que tem um ouvido que capta isso, né? Mas eu acho também que esse próprio mundo globalizado, todo mundo fala e ninguém escuta. Eu acho esse o problema. As pessoas não ouvem realmente. Tem tanta gente, até em relacionamento, né? Sim. Os relacionamentos são ruins muitas vezes porque a gente não ouve o próprio parceiro, não tem tempo para ouvir, não é isso? Sim. Todo mundo quer falar, todo mundo quer comunicar, todo mundo quer dizer, todo mundo tem a sua mensagem, mas quem é que ouve realmente, né? Então, a literatura faz a gente parar para ouvir, faz a gente sentar. E isso é que eu procuro sempre passar para os meus alunos isso também. Essa paixão que eu tenho, que eu sempre tive pelos livros, é que eu lia as histórias, entrava dentro das pessoas, entrava dentro das vidas. E a literatura dá essa possibilidade, dá instrumentos para que você possa entrar, né? Para que você perceba bem as palavras, para que você aprenda bem o uso das palavras, o modo, a tonalidade, o ritmo. As palavras têm uma materialidade, têm um som, têm um cheiro, têm um sabor, né? Agora, são jovens, né, são estudantes, são jovens. Sim, são jovens. Vera, você está falando da importância justamente da literatura. Você não acha que hoje os jovens estão lendo menos? Sim, estão lendo menos, mas se você conversa com eles e você mostra para eles a importância que tem um autor, a importância que tem uma obra de arte, eles gostam, eles querem isso, eles têm muita fome. Qual é o segredo para chamar, para captar, para voltar a atenção do jovem justamente para a leitura? Porque eu acho que eles ficam na internet e não querem saber mais disso. Eles têm que perceber que você também ama aquilo. Que você não está falando do quê? De exemplo? Não. Você lê, por exemplo, o pai e a mãe que estão assistindo, ter o hábito de ler, porque, por exemplo, a não é um hábito das pessoas, são algumas pessoas, né? Não, então... Falta poesia na vida do jovem, das crianças. Claro, mas os jovens gostam de poesia, porque a poesia tem um tipo de linguagem que ela desce, vai à raiz das coisas, vai à alma das coisas. E eles gostam muito mais, eles estão numa idade em que eles apreciam esse tipo de linguagem. Eu percebo, né, convivendo assim com os meus alunos, que eles gostam muito, né? E ainda tem aquela curiosidade, ainda estão com aquele desejo de aprender tudo, de se abrir a tudo, enfim. Mas eles têm que perceber que você também ama aquilo, né? Você fala com uma paixão, né?
Eu imagino, você começou com 40 alunos, agora tem 200 alunos. Está explicado por quê? Sim. Porque eles devem ficar e viajar junto com você. Eu não sei. Eu, por exemplo, gostava de matemática na escola. Não combina com poesia. Não combina. Eu gostava de matemática, mas eu nunca achei um professor que me explicasse direito, que me fizesse entrar no mundo da matemática. Despertasse. É. Eu acho que falta muito isso hoje em dia. Eu fiquei com isso e nunca... Então, se eu tivesse encontrado um professor, eu teria entrado. Eu sempre falo, eu não sabia, ninguém me explicava para que servia a matemática. Qual o sentido? Olha, qual o sentido das coisas? Eles querem saber o sentido. Não adianta você chegar lá e dar uma fórmula para eles. Eles querem saber para que serve, para a vida deles aquilo, onde vai ser útil na vida deles. É verdade. Aquilo é vida. Quando você consegue passar para eles que aquilo é vida, pronto. Então você acha que muito da culpa das pessoas hoje em dia, dos jovens, estarem praticamente passando, né, na parte de... Muitos não estudam e vão passando de ano. Falta incentivo, muitas vezes, do professor, né, Vera? Talvez. O professor no Brasil ganha tão pouco, né? Eu acho que precisaria investir um pouquinho nisso. Precisaria valorizar o trabalho do professor. Porque quem escolhe... Mas eu acho que muito isso é paixão. Muitas vezes não adianta. Por exemplo, você é uma pessoa que, ganhando pouco, ganhando muito, você tem essa tua paixão e você implantou uma literatura portuguesa numa universidade na Itália, quer dizer, você é uma divulgadora do trabalho. Isso aí vai muito da paixão, daquilo que você gosta de fazer realmente, né? Sim, é claro. Mas uma pessoa que não é valorizada no próprio trabalho, ela vai se frustrando. É verdade. Então é preciso que se valorize o trabalho do professor. Também... economicamente, ele tem que ganhar uma coisa que... Para cada vez estudar mais, né? Para ele poder comprar livros, para ele se atualizar, né? Para ele passar para os alunos as coisas novas que estão saindo, fazer pesquisa, poder viajar. Ele tem que ter instrumentos, né? Você acha que a poesia resolveria como? De alguma forma, beneficiaria essas pessoas? Você escutou, né? Você teve a sensibilidade de ouvir e passar para o papel. Agora, o que a poesia poderia ajudar essas pessoas? A poesia ajuda porque, como eu disse antes, a poesia entra na alma das coisas. Não? Por que as pessoas, às vezes, não acham... Em primeiro lugar, tem uma ideia equivocada do que seja poesia, né? Acho que a poesia tem que ser ou de amor, ou de... É, o que eu falei. Tem essa ideia um pouquinho de que seja em rimas, etc. Não, a poesia contemporânea, a poesia moderna, usa muitas vezes o verso livre, né? Se aproxima muitas vezes da prosa, da narrativa, usa outros ritmos, etc. Mas ela tem essa capacidade de ser densa, de concentrar sentidos, significados, né? De ir à alma das coisas. Uma poesia, eu falo sempre quando estou ensinando, é como um ovo, né? Então, um ovo, ele é fechadinho, ele é condensado e ele tem tudo dentro, não sobra nada. Tem a vida lá dentro, dali nasce a vida. Né? Na poesia, se sobra uma palavra, você pode jogar fora, não presta. Então tem que ter as palavras que servem, não? Para que as pessoas possam penetrar, como eu disse, na alma das coisas e das pessoas. Não? Então a poesia é um meio de comunicação, é uma forma de comunicação tão densa e tão concentrada, não? Que possibilita esse acesso as coisas mais profundas da vida, do universo, não? As coisas mais lindas e mais intensas eu aprendi sempre lendo poeta. Que bom, então, se essas pessoas que você coloca bem na realidade desse livro pudessem viver muito mais de poesia, né? Eu também acho. Olha, Vera, eu agradeço muito a sua presença aqui, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Tá? Eu acho muito importante a gente divulgar isso. Você, quando vier ao Brasil, por favor, nos visite, porque eu tenho certeza que você vai ser premiada mais uma vez. Espero. Quem quiser mais informações sobre a Vera Lúcia de Oliveira, vamos colocar o serviço no vídeo. O telefone da editora é 011 5082 4190 e o site www.escrituras.com.br. Muito obrigada mesmo e boa sorte. Muito obrigada a você e a todos. Nossa Opinião Livre de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.